Então tá, então hoje a gente vai estar falando, tá? Também sobre integrais indefinidas, né? Então a gente viu nas últimas aulas, né? Parte de integral definida, né? Iniciamos, resolvemos bastante questões. A integral definida, né? Ela permite calcular uma área de um gráfico, né? Então a gente chega a um resultado que nos permite calcular a área de um gráfico. Foi o que nós vimos nas aulas anteriores, né? E a gente, inclusive, começou a resolver aqui algumas questões, algumas aplicações. O que difere bastante da integral definida, né, da indefinida, é que na definida você tem os valores, né, de integração, né, o limite superior e o limite inferior. O limite inferior é o A, né, e o limite superior o B. E aí a gente vê que essas figuras, né, que é o gráfico, mostrando que a gente está calculando essa área abaixo do gráfico, né, geralmente entre o gráfico e o eixo X, né, sendo que ela é delimitada lateralmente pelas retas do limite inferior e do limite superior. Tá? Então, esse assunto aqui é um assunto que tem muitas aplicações, tá? É exatamente o assunto onde você faz as aplicações, né? Para a maioria das situações práticas. Bem, para a aula de hoje, a gente já vai estar vendo uma continuação desse assunto, que é quando você tem um gráfico, tá? Precisa calcular a área de um gráfico, só que agora você tem um gráfico que, em vez de ter apenas uma curva, ele vai ser delimitado, né, por duas curvas, né? Então a gente vê aqui uma curva denominada curva F, né, e uma curva G, né? Então curva F de x e G de x, certo? Então é isso que a gente vai estar vendo nessa aula de hoje, né? Quando você tem então esse gráfico, né? Então, por exemplo, aqui, ó, imagine que você tem aqui o limite de integração, né, de um ponto A até um ponto B qualquer, tá? O limite inferior é o A, o limite superior é o B, né? E aí você tem uma curva, né, representada aí por uma equação qualquer. Vamos colocar essa aqui como sendo aqui a f de x. Só que aí você tem também o que acontece. Nesse caso, você é uma situação onde você pode ter também outra curva, né? Eu vou, inclusive, em vez de uma curva, já vou colocar aqui, ó, uma parábola também, tá? Embaixo. O que acontece? Numa situação como essa, você precisa calcular a área entre essas duas curvas, tá? Como que você faz, então? Ó, então você tem, deixa eu só voltar aqui, vou denominar aqui essa parte, essa curva aqui em vermelho, de g de x. Então você tem aqui duas curvas, então, a f de x e a g de x. E lateralmente você está sendo. Ela é limitado pela uma reta, né, que fica no intervalo, no limite, né? Inferior a, certo? Esse limite aqui, ó. E à sua direita você tem uma reta, né, que nós dizemos que é essa reta aqui no ponto B. Então a gente precisa calcular, pessoal, essa área que está entre essas duas curvas e limitada, né, por essas retas no ponto AB. Então a gente precisa então encontrar essa área que está marcada aqui, essa área rachurada, né? Então vamos lá para o livro. Esse livro aqui, né, é o livro do Lasso, né? É o livro que nós seguimos na disciplina, né? E ele faz uma dedução, né, de como que a gente faz, então, para chegar na fórmula para encontrar a área entre duas curvas, né? Então, basicamente, a gente faz da seguinte forma aqui. Vamos, né, transcrever essas figuras lá no whiteboard, né? Então, a gente tem três gráficos aqui, ó. Então, vamos levantar aqui um pouco para fazer, então, esses três gráficos, tá?
Que basicamente aqui é o seguinte, pessoal. Então, a gente tem, né, essas curvas, né, esses três gráficos, na verdade é o mesmo gráfico, tá? A gente está representando aqui como eles têm o limite A como limite inferior e o limite B, né, como o limite superior, tá? Então, você tem essas três situações. E aí a gente observa, tá, nesse primeiro caso aqui, como mostrou aqui em cima, que nós temos, né, essa curva, né, essa curva superior, que ela está sendo limitada aqui, então, ó, pelo f de x. Tá? Então, nas três situações aqui, né, nós temos, então, essa curva limitada aqui, então, a parte de cima, como nós estamos chamando essa aqui de f de x. Temos uma curva aqui inferior, então, que seria a g de x, certo? Então, basicamente, essas são as interpretações, né, que nós temos lá. Então, vamos lá. O que acontece? A nossa intenção é exatamente de calcular, ó, essa área, tá, que está entre essas duas curvas, né? E delimitada aqui, ó, lateralmente, né, por essas retas aqui, onde tem um ponto A. Então, nós queremos achar essa área, tá, que a gente está desenhando aqui, ó. Então, como fazer, então, para encontrar essa área, né? A gente viu no exemplo anterior que era simplesmente, né, fazer a integração da curva, né, que estava representada na parte superior dentro do intervalo AB. Só que agora nós temos duas curvas, né? Então vamos lá, olha só. Essa primeira curva, essa figura aqui, ó, que a gente está chamando aqui, então, essa curva em azul de f de x, né? Então, você tem essa curva aqui, a f de x. Se você faz calcular apenas a integral, né, definida dessa curva, né? Digamos essa curva B, então basicamente a fórmula seria essa como nós vimos na aula passada. Ó. Nós pegaríamos aqui, né, a integral, né, de a B, né? Então a área dessa região seria AB, e você teria que calcular a integral, então, da equação que representa essa curva, né, f de x, d de x. Veja só, ao fazer isso aqui, você ia achar essa região aqui, ó, entre A e B, né? Você ia achar essas duas regiões, e toda a área, né, encontrada seria essa área que a gente está rachurando aqui, tá? Bem, e aí, veja só, então, essa forma aqui seria a forma para encontrar de toda a área, né, abaixo da curva A e B, abaixo da curva f de x, limitada pelos limites inferior A e B. A gente tem outra situação, que se a gente fosse calcular apenas a curva da função g de x. Seria esse terceiro gráfico aqui. Ó. Então, se você for fazer igual nós fizemos aqui anteriormente, ó, então ficaria o intervalo de A a B, né? E a função aqui agora tem que ser a função representada pelo g de x, d de x. Ao fazer esse cálculo aqui, você ia achar essa área daqui, ó. A área abaixo da curva g de x, né, até o f de x, limitado pelo A e pelo B. Então, você ia achar toda essa área aqui embaixo. Tá? Então, essa fórmula integral de A a B da função g de x, você acharia essa área aqui abaixo, né, da curva g de x. Essa área aqui, né, a integral, né, de A a B da função f de x d de x,
da função f de x, você encontraria toda a curva, né? Toda a área abaixo da curva f de x. E aí, se a gente for aqui, vier e observar, né? A função g de x, ela está aqui, ó, né? Igual a gente mostrou nesses exemplos aqui. Então, o que é que você faz, então? A gente observa que, na verdade, o que nós estamos querendo, que é a área entre as duas curvas, é nada menos, nada mais do que você pegar toda a área, né, toda a área representada pela função f de x dentro do intervalo e subtrair, ó, essa área que está abaixo da f de x, né, que é a área da função g de x. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui, ó? A gente viu, se a gente subtrair, então, dessa área, né, desse gráfico aqui, menos esse terceiro gráfico, nós vamos achar, então, apenas a área entre as duas curvas, né, que é esse primeiro gráfico, né? Então, essa forma como nós mostramos, ela mostra o seguinte, olha, que basicamente aqui, então, para a gente encontrar essa área, dentro do intervalo AB, tá? É só a gente, então, né, fazer a integração da subtração das duas curvas. Tá? Da subtração dessas duas curvas. Então, a área entre os dois gráficos é a subtração da área de toda a área abaixo da curva superior, que aqui é representada pela f de x, menos a área da curva inferior, que nesse caso aqui é representado pela a função g de x, certo? Então, essa explicação que nós fizemos aqui é o que está lá no livro, ó. Tá? Então, a gente vê aqui, nós temos esses três gráficos, né? O primeiro é o que nós estamos querendo definir, exatamente a área, né? Entre as curvas f de x e g de x, limitado lateralmente, né? Pelo limite inferior A e pelo limite superior B. E aqui a gente vê que, quando eu calculo apenas a área de f de x, ela é toda essa área, né? Que está abaixo da curva f de x, limitado pelas retas em A e as retas em B. E quando eu quero saber apenas a área abaixo de g de x, né, é só então a gente calcular a integral da função g de x, sabendo que as retas, né, os limites são a reta em A e a reta em B. Então a gente vai então exatamente usar essa fórmula daqui, ó, integral, né, no intervalo de AB, da diferença das duas funções. Bem, a gente vai estar resolvendo alguns exemplos a partir de agora, e que uma das principais informações que vocês precisam obter para calcular esse tipo de integração é saber qual que é a curva que está limitando, tá, a região na parte superior, ou seja, a curva acima, e você saber qual que é a curva abaixo, tá? Então, a gente vai estar vendo situações como essa aqui agora. Então tá, pessoal. Então a área, né, de uma região limitada por dois gráficos, né, se f, a função f e a função g são contínuas, né, dentro do intervalo AB. E aqui ele fala o seguinte, ó, isso aqui é válido para quando a função g de x ela for inferior ou igual a f de x, ou seja, para que a função g de x esteja na parte inferior, tá, da região. Para todo intervalo, né, de x, para todo x no intervalo. E sendo assim, a gente vai calcular a área, tá, com base nessa equação aqui que a gente mostrou a dedução, né, para vocês lá no whiteboard. Né? Então, a área entre as duas curvas é simplesmente, né, a integração dentro do intervalo AB da diferença das duas funções. Então, a gente tem um exemplo aqui que nós vamos levar agora, tá? Lá para o whiteboard, que é esse exemplo determinar a área
determinar a determinação da área limitada por dos gráficos, né? E aqui nós temos o y, x ao quadrado mais 2, e o y igual a x. Dentro do intervalo, né, de 0 até 1. Nesse caso, ele fala, né, o intervalo de 0 até 1, ou seja, o limite inferior é o x de menor valor, né? O x vale 0 aqui, então. O a vale 0. E no caso, o x de 1 é o maior, ele é o limite superior, então o b vale 1. Só que aqui nós temos y, x ao quadrado mais 1, e y igual a x. Aqui não é informado quem que é a curva que está na parte superior, ou seja, quem que é o f de x. E tampouco nós sabemos quem que é a função g de x, que é a função que vai estar limitando, tá, a região na parte inferior. Então tá, como que a gente vai resolver uma equação, uma integral como essa? Como calcular a área, então, dentro dessas duas curvas? O primeiro passo que nós vamos fazer nesse caso é plotar o gráfico. Tá? Então, a partir de você plotar o gráfico, a gente já consegue determinar, então, quem que é, né, o f de x e quem que é o g de x. Então, vamos lá para o whiteboard, tá? Vamos pegar um exemplo 1 aqui, então. Então aqui ele está falando, y x ao quadrado mais 2, né? Nós temos aqui também, né, um outro y, que é igual a x. Então, e aí nós sabemos, então, que o x ele vai estar variando, né, de 0 até 1. Perfeito, então vamos lá. Então, a partir daqui nós sabemos o que o A, né? Já vamos saber aqui que o A vale 0, né? E o B vale 1. Então, o A igual a 0, B igual a 1. Mas nós não sabemos quem que é o f de x, quem que é o g de x. Então, vamos lá. O primeiro passo, então, vamos determinar, então, fazer o gráfico, tá? Primeiro passo, plotar o gráfico. Pessoal, vamos lá, vamos me ajudar aqui, então. Quando, para esse primeiro gráfico, para essa primeira situação, deixa eu só refazer esse gráfico aqui, que aí eu acho que... Um momentinho aqui, tá? Preciso de um Y maior aqui. Vamos lá, olha, para essa primeira gráfica aqui, o y, x mais 2, né? Então, quando x for 0, né? Então, 0 ao quadrado mais 2 vai dar 2, né?
Então, o valor do y, quando for zero aqui, ó, vai ser 2. Quando ele for 1, então, 1 ao quadrado dá 1 mais 2, 3. Então, eu tenho aqui o valor 3. Tá? Ele vai estar mais ou menos aqui assim. Ó. Então, esse primeiro y, né? Ele vai ser representado, então, ele é representado por uma função parábola, né? Ele fica mais ou menos aqui assim. Ó. Fica mais ou menos aqui assim. Perfeito. E aí você tem essa segunda equação, né, que é o y. Vamos chamar aqui esse y de y1, tá? Esse aqui seria o y1. Vamos agora para o 2, que é o y2. Y2 ele é representado por essa reta, né? Então, quando o x for 0, ele vai ser 0. E quando o x for 1, ele vai ser igual a 1. Vai estar mais ou menos aqui assim, né? Então, aqui é uma reta, né? E o intervalo é de 0 a 1, né? Então, a gente tem ó, esse intervalo aqui. Ó. Então, ao nosso gráfico, ó, a nossa região que a gente precisa delimitar, precisa encontrar exatamente essa área que a gente está desenhando, né? Entre esses dois gráficos, que é limitado por esse y1 e pelo y2, tá? Então, a gente já tem o gráfico, então, né? Então, vamos lá aqui, ó. Vamos para o nosso segundo passo. Então, o segundo passo, que é a gente calcular a área, né? Vamos, então, calcular a área. A gente viu, né, na fórmula que foi dada, a gente deduziu no início da aula, né? Quando a gente quer encontrar aqui a área entre duas curvas, a gente precisa ter os limites, né, de A e B. Aqui vai ser o A vale 0, né, e o B vale 1. E aí você tem que ter as duas funções, né? O f de x e o g de x. D de x. Lembrando que o f de x é a função que está na parte superior. E o g de x é a função que está na parte inferior. Pergunto para vocês, quem que nesse caso representa o f de x? O y1 ou o y2? O Y1. Perfeito, Jonas. O y1, ele está na parte, é a curva, né? Na parte superior. Então, o y1, pessoal, ele vale o f de x. Ó. E já o y2, que está limitando a parte inferior, ele vai ser, então, o g de x, certo? Então, para a gente montar aqui agora, então, a gente já vai estar substituindo, né? O intervalo é de 0 a 1. A função f de x, né? Ela vale, então, x ao quadrado mais 2. Menos a função g de x, que vale x, né? D de x. Pronto. Então, perfeito, né? Então, a gente já consegue aqui montar, né? A gente já tem, então, aqui a função. Basicamente, o que vai ser feito agora é a integração, né? A gente já fez a substituição, né, do f, da função g.
Então, vamos agora calcular a integração. Ó. Vamos aplicar a integração aqui. Ó. Quanto que é a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3, não é isso? Isso. A integral de 2, quanto que é? É x ao quadrado? Não. Integral de 2, 2 é uma constante. Então, a integral de uma constante é a constante mais x, né? Então, fica 2x. Ah, tá, 2x. E aqui eu tenho menos x, a integral de x é x ao quadrado sobre 2. Né? Então, perfeito, né? Então, a gente já fez agora, que basicamente a gente precisa fazer é a substituição, né? Vamos substituir agora os valores, ó. Aqui faltou, né? Aqui é 0, intervalo 1. Então, quando for 1, né? Então, você vai ter 1 ao cubo sobre 3, mais, né? 2 vezes 3, menos... Opa, 2 vezes 3 não, desculpa, pessoal. 2 vezes 1, né? Menos 1 ao quadrado sobre 2, né? Menos o valor quando for zero. Quando for zero, tudo isso aqui vai dar zero, tá? Então, não vou nem... Só vou colocar aqui, ó, menos zero. Então, 1 ao cubo dá 1, né? Então, 1 sobre 3, mais 2 vezes 1 dá 2, menos 1 ao quadrado dá 1, 1 meio. Então, aqui, basicamente, a gente tem que fazer o MMC, né? Para fazer essa soma e subtração aqui, ó. O número comum a 3 e 2 é 6. Então, 6 dividido por 3 dá 2, né? 2 vezes 1 dá 2. 6 dividido por 1 dá... 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 2, 12, né? E 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, 2 com 12, 14. 14 menos 3, 11, né? 11 sexto. 11 sexto, então, é o resultado, então, tá, dessa área, tá? Dessa área bem pequenininha que a gente acabou calculando aqui entre essas duas curvas, tá, pessoal? Então, veja só, nesse caso a gente precisou basicamente 2 passos, né? Um passo inicial foi montar aqui plotar o gráfico, né? Para saber que curva vai representar o f de x, ou seja, que curva vai ficar limitando a região na parte superior, e qual a curva que vai estar limitando o gráfico, né? A região pela parte inferior. Então, feito isso, a gente foi simplesmente aplicou, né, a fórmula, né, para achar a área entre curvas, que ela é representada por a integral de A a B, né, no intervalo AB, da diferença das duas funções. E aí, lembrando que para isso a gente precisa saber quem que é o f de x. Nesse caso aqui, o f de x é a curva y1, que é a curva da parte superior, né, representada por x ao quadrado mais 2. E a curva g de x, que é a curva na parte inferior, ela é representada por esse y2, né? Que ela é representada por uma função linear, que é y igual a x, né? Então, menos x. Bem, quando a gente faz, né? A gente fez aqui, então a equação já ficou pronta, né? A integração, não foi preciso fazer nenhuma simplificação. E a partir daí a gente já faz o processo de integração, né? Uma integral fácil de resolver, né? Aplicamos aqui a regra da potência simples. E em seguida substituímos, né, pelos valores do intervalo de integração, que era 0 e 1. E ao fazer aqui as devidas substituições, né? Depois precisamos aplicar o MMC e o resultado deu 11 sobre 6.
Esse exemplo é o exemplo que está lá no livro do Larson, tá? Que é o primeiro exemplo. Vamos para o exemplo 2 do livro também, tá? Vamos lá para o livro do Larson. Então, ó, tudo que a gente escreveu lá, pessoal, está escrito aqui, tá? Inclusive, eu acho muito legal esse livro, porque ele vai dando os passo a passo e vai, inclusive, falando aqui, dando as dicas, né? Substitua f, g, né? Foi o que nós fizemos. Determina a função primitiva, né? Que é basicamente calcular a integral. E aplicamos aqui o teorema fundamental, né? Então, vamos agora aqui para o segundo exemplo. O segundo exemplo, ele é um pouco parecido com a questão anterior. Nós temos que calcular a área, né? Delimitada por dois gráficos, sendo que o y é 2 menos x ao quadrado, e a outra é o y igual a x. Nesse caso aqui, diferente da questão anterior, não é dado os valores dos limites de integração. Nós não sabemos quem é A e também não sabemos quem é B. E aí vem a pergunta, como resolver uma questão como essa? Bem, quando vocês se depararem com uma questão como essa, em que não é dado os limites de integração, o primeiro passo que você faz é você tentar encontrar limites, ou seja, valores de x em que esses dois gráficos se interceptem, ou seja, o valor de x em comum, tá? Como é que a gente faz isso? Igualando as duas funções. Então, vamos lá. Vamos mostrar como resolver essa questão, então. Vamos por exemplo 2, tá? Ô, professor, Pode falar. aí, esses limites que a gente vai encontrar vai estar no gráfico Nem entre as sempre. duas funções? Nesse caso agora não está, né? Não foi dito. A gente vai ter que encontrar esses limites Ah, antes, sim. tá? Bom, então esse exemplo 2 é dado basicamente o seguinte, ó. Foi dado apenas as curvas, né? A primeira curva, vamos chamar aqui de y1, é 2 menos x ao quadrado. E o y2 é uma reta aqui igual a x, ó. Observem que, nesse caso, não foi dado os valores de A nem o valor de B, os limites você não tem. Então, o primeiro passo, né, é determinar, então, esses valores de A e B. Tá? Então, o primeiro passo vai ser exatamente esse. Encontrar o A e o B, tá? Como é que nós vamos fazer isso aqui, pessoal? Como é que a gente consegue fazer encontrar esses dois valores? Nós vamos determinar, então, os pontos de intersecção dos dois gráficos, né? Então, vamos determinar, então, esses pontos de interseção, né? O que são pontos de interseção, né? Acaba ficando essa pergunta. Os pontos de interseção são os valores de x em comum, tá? Então, são valores de x em comum das duas funções, tá? Como fazer para a gente encontrar esses valores de x em comum? Basicamente, nós vamos igualar o y1 com o y2. Você vai igualar esses dois e tentar achar, então, os pontos de interseção. Então, vamos fazer aqui, então, essa resolução, né? Vamos partir para cá, ó. Então,
quando eu igualo aqui y1 com y2, ó, então y1 igual a y2. Tá? O y1 ó, vale 2 menos x ao quadrado, né? Então, 2 menos x ao quadrado. E o y2 a gente viu que vale x. Então, nós vamos igualar essas duas funções, tá? E depois nós vamos aqui, ó, fazer o quê? Fica y1, né? Aqui que hoje a caneta aqui está atrapalhando bastante. Então, o y1 menos o y2, e aí você vai subtrair um outro igual a zero, tá? Então, isso aqui é o passo fundamental para a gente encontrar esses pontos em comum. Então, continuando aqui, ó, nós vamos agora passar, né? Então, fica lá, ó. Você tem aqui o x ao quadrado, né? Então, tem menos x ao quadrado mais 2, né? Menos x, que é o x foi para o outro lado, igual a zero. O que é que você vai fazer agora, né? Basicamente, o que você tem que fazer agora é achar as raízes dessa função aqui, ó. Então, você tem uma raiz, você tem uma função quadrática, né? Então, nós vamos achar as raízes dessa função, ó. Como é que a gente acha as raízes dessa função, pessoal? A gente sabe aí. Como é que a gente faz para achar as raízes dessa função? O x em comum dessa função. Fatolando, professor? Nesse caso a gente vai aplicar Bhaskara, né? Ah, Bhaskara também. Isso. Então nós vamos aplicar Bhaskara aqui, ó. Então y, né? Menos b, mais ou menos, né? O delta, né? Que o delta vale b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Dividido, né? Por 2 vezes a. Aqui na função, o a é quem está acompanhando o x ao quadrado, né? O b é o que está acompanhando o x, então dá menos 1. E o c é quem está sozinho, que é o 2, né? Então, vamos fazer aqui, então, essa resolução. Então, o b, ó, o b vale menos 1, né? Então, vai ficar aqui, como é menos b, então menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar 1, mais ou menos, né? b ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1. Aí, aqui, ó, 4, né? Vezes o a vale menos 1. O a vale menos 1. E o b, né, vale 2. O b não, desculpa, o c vale 2, né? Duas vezes o a, lembrando, vale menos 1. Bem, então isso aqui vai ficar 1, mais ou menos a raiz, né? Aqui, ó, menos 4 vezes menos 1 dá 4, né? 4 vezes 2, 8, né? Que vai dar positivo. Então, 8 com 1 dá 9. Raiz de 9, 3. Então, eu vou tirar da raiz aqui, tá? Então, fica 1 mais ou menos 3 dividido por 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, aqui nós vamos ter, ó, x1, vamos ter x2. 1 mais 3 dá 4, né? 4 dividido por menos 2, então você vai ter 4 dividido por menos 2 vai dar menos 2.
x1 vale menos 2. O x2, ó, 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Então, nós achamos, então, os pontos de interseção do gráfico, ó, dos dois gráficos, que é o x é menos 2 e o x 1, né? Então, os limites são menos 2 e 1. O menos 1, o menos 2 é o A, né? E o 1 vai ser o B. Então, a gente já sabe, então, que os valores de A e B. Perfeito. Foi encontrado o valor de A e B, né? Então, vou colocar aqui, ó. A vale menos 2. E B vale 1, tá? Então, a gente já tem os valores dos dois. Vamos partir agora para resolver um segundo passo, que vai ser plotar o gráfico, né? Esboçar o gráfico. O gráfico, pessoal, ele vai variar, né? Dos valores menos 2 até 1, né? Então, vamos lá. Para essa primeira equação, né, que é o x, que vale 2 menos x ao quadrado, né? Então, 2 menos x ao quadrado. Então, ó, quando for menos 2 ao quadrado, né? Menos 2 ao quadrado, dá 4, né? Então, 2 menos 4 vai ficar menos 2, tá? Então, o valor aqui, menos 2. Então, o primeiro ponto aqui, ó, do y1, ele está aqui. Quando for zero, né? Então, 2 vezes menos zero ao quadrado vai dar 2 positivo, né? Então, vai estar aqui em cima. Quando for 1, né? Então, 1 ao quadrado dá 1. Então, 2 menos 1, o resultado vai dar 1, né? Então, vai ficar aqui, né? Como é uma parábola, com concavidade para baixo, como é que fica, então, esse gráfico do y1? Ele vai ficar aproximadamente dessa forma. Ele vai tocar aqui embaixo, né? Vai até... Pode falar. É côncavo para cima, né? Isso? Não, ela é côncavo para Vai baixo. para baixo. Ela está concavidade para baixo. Essa daqui, pessoal, é o y1, tá? Vamos agora para o y2. O y2 é o y igual a x, né? Então, o y igual a x, quando x for menos 2, então o y vai ser menos 2 também. Quando for 0, vai ser 0. E quando for 1, vai ser 1, né? Então, é uma reta. Então, dá essa reta aqui, mais ou menos, ó. Então, esse aqui é o y2. A área entre os dois gráficos é exatamente essa daqui, ó. Aí observem só, pessoal, que nesse caso as duas curvas, né, elas se interceptam, né, exatamente lá no x igual a 2, x igual a menos 2, que é o limite inferior, e no limite superior quando o x é igual a 1, as duas se tocam aqui. Ó. Pergunto para vocês, que curva, y1
o y2 representa o f de x. Quem que está na parte superior? Quem que é a curva que está limitando a parte superior? Aí é novamente o Y1, né, professor? Novamente o y1, perfeito. Ó, então o f de x, ó, nesse caso, tá? Ele é igual ao y1, que é 2 menos x ao quadrado, né? Então, o y1 vai ser o f de x. Aí sobra que o g de x vai ser o y2, né? Então, g de x é o y2, que é igual a x. Pronto. Como a gente plota o gráfico, é principalmente para a gente ter essa informação aqui, ó. Que curva representa o f de x, que curva representa o g de x. Mais para frente, a gente vai ter uma situação como essa, que a gente poderia encontrar, ó, isso aqui, veja só, a um determinado ponto, né, se a gente fosse encontrar, por exemplo, esse trecho aqui, ó, mais na frente, aqui ocorria o inverso, né? O f de x seria o y2, né? E o g de x seria o y1, tá? Mas isso aqui não vem o caso agora, mas a gente vai ter exemplos como esse, em que um determinado trecho, uma curva, ela é o f de x, só que em outro trecho ela vai estar por baixo e vai ser o g de x, certo? Perfeito, mas não é essa situação que a gente quer falar agora. Vamos passar para o terceiro ponto, né? A terceira situação, que é quando a gente precisa, então, agora, ó, calcular a área, né? Então, o terceiro passo aqui, nós vamos calcular a área. Calcular a área a gente já viu, né? Já sabe a fórmula. Então, a fórmula é a integral, né? De f de x menos o g de x dentro do intervalo, né, de A até B. Bem, nesse caso aqui, nós observamos, né, que o intervalo A ele vale menos 2 e o B vale 1. A função g de x, ela vale 2, né, menos x ao quadrado. Aí menos a função g de x, que vale x. Essa integral, inclusive, vai dar muito parecida com a anterior, né? A anterior é basicamente a mesma integral, né? Que muda esses intervalos aqui, ó. Então, 2 ao quadrado, né? A integral de 2 vai dar 2x, menos, né? Integral de x ao quadrado, x ao cubo, sobre 3. A integral de x é x ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai estar variando de menos 2 até 1. Tá? Então, a área vamos substituir, né? Então, 2 vezes 1 dá 2. Menos 2 ao cubo, né? Desculpa, tem um erro aqui. 2 vezes 1 dá 2. 1 ao cubo dá 1, né?
Então, dá menos 1 sobre 3. E aqui, menos 1 sobre 2, né? Então, isso aqui é os valores quando x for igual a 1. Vamos agora para o valor quando x for igual a menos 2. Então, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 2 ao cubo, né? Dá menos 8. Menos com menos dá mais, então vai ficar mais 8 sobre 3. Menos 2 ao quadrado dá 4, né? Então, tem um sinal na frente, vai ficar menos 4 sobre 2. Bem, então agora a gente aqui vai fazer as nossas... Vamos fazer aqui o MMC, né? A gente pode, inclusive, antes de fazer o MMC, subtrair aqui, somar quem tem bases iguais, né? Então, aqui é 2, menos com menos dá mais, então vai dar mais 4. Então, 2 com 4 dá 6, né? Então, fica 6. Aqui, ó, 1/3 e 8/3. Aqui vai ficar, tem um menos multiplicando, né? Então, vai ficar menos 8/3 com menos 1/3. Então, vai somar, né? 1 com 8 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3, né? Então, vai ficar menos 3. Aqui você tem 1/2 e aqui você tem 4/2. Menos. Aqui só que está multiplicando, então vai ficar mais, né? E aqui está negativo, então 1 menos 1 mais 3, então você tem menos 3/2. Então o resultado disso aqui vai ser 6 menos 3 dá 3, vezes 2, então 6 menos 3 sobre 2. 3/2, tá? O resultado dessa função, tá? Rapidinho aqui, eu acho que eu errei aqui em alguma coisa aqui. Deixa eu só conferir no livro o resultado. Não, tem uma coisa errada. Vamos voltar lá, então. Acho que eu me precipitei aqui na hora de fazer essas contas aqui. Vamos voltar aqui. Deixa eu apagar. Vamos lá, vamos fazer aqui novamente, né? Então, só conferir aqui, tá? Os dados estão corretos mesmo, então... Dois x, tá certo. Então tá, então vamos aqui substituir, né? Então 2 vezes 1 dá 2, 1 ao cubo dá 1, então fica 1/3, né? E aí 1 ao quadrado dá 1 dividido por 2. Então essa primeira parte está certo, né? Segunda parte aqui, menos 2, né? Tá, agora vi o erro aqui, ó. 2 vezes menos 2 dá menos 4, ok. Menos 2 ao cubo dá menos 8, menos com menos dá mais, então 8/3. E 2 menos 2 ao quadrado dá 4, então vai ficar menos 4 sobre 2, né? Então vamos aqui
primeiro fazer algumas simplificações. Opa. Ali eu tenho 2, né? Depois eu tenho... Aqui eu tenho menos, ó, menos com menos, tá mais, né? Então vamos levar esse 4 lá para frente. Mais 4. Então. Aqui eu tenho, pessoal, menos 4 sobre 2, isso aqui vai dar 2, né? Então eu posso até já simplificar isso aqui, ó. Dá 2. Então, menos com menos dá mais também. Então, mais 2, né? Então, já foi aqui, então, esse primeiro termo aqui. Eu já tirei esse termo daqui, tirei esse outro e esse outro, né? Aqui eu tenho 1/3 e aqui eu tenho 8/3, né? Então, menos 1/3, né? Com mais... aqui vai ficar menos 9/3, não é isso? Então, já eliminei esse termo e esse outro aqui. Só que ainda está sobrando menos 1 aqui, né? Menos o meio. Pronto, então vamos lá. 2 com 4, 6, mais 2, 8, né? Então, eu tenho 8. E aqui, ó, 9 dividido por 3 dá 3, né? Então, 8 menos 3, 5, né? Menos o meio. Então, dá 10 menos 1 sobre 2. 9 sobre 2. Pronto, agora está certo o resultado, tá? Então, tem que ter bastante cuidado, né, nessa hora de fazer aí as subtrações e somas, tá? Principalmente quando envolve aí o diferentes denominadores, né? 9 meios, então. Vamos lá para o terceiro exemplo, tá? Terceiro exemplo do livro. O terceiro exemplo do livro é... Antes disso é o seguinte, pessoal. Para vocês irem treinando, observem que lá no livro, sempre ele faz uma questão e em seguida vem uma autoavaliação. Uma questão praticamente idêntica, né? Mudando apenas as equações. Isso é ótimo porque vocês podem pegar essas autoavaliações para treinar. E lá no final do livro, tá, tem um resultado dessas autoavaliações. Então, façam, treinem, que aí vocês vão ver que é muito parecido com essas questões que estão sendo resolvidas aqui. Olha só, a próxima questão, determinar, né, determinação de uma área abaixo do eixo X. Ele pede para determinar a área da região limitada pelo gráfico de y igual a x ao quadrado menos 3x é menos 4 e o eixo x, né? Aparentemente, é como se a gente fosse fazer esse cálculo como fosse apenas um gráfico, tá? Apenas uma curva. Mas vamos plotar o gráfico e a gente vai ver que não é bem assim. E aí, nesse caso também, ó, não é dado, né, os valores de A e B, tá? Não é dado os valores de A e B. Então tá, então vamos ver como que a gente consegue resolver essa questão. O exemplo 3, tá? O livro do Laço. Então, nesse exemplo 3, ele dá apenas, né, uma equação, que é o y, né? Igual a x ao quadrado menos 3x
menos 4. E fala que o outro é o eixo x. O eixo x. O eixo x, basicamente, é quando o y vale zero, tá? Ou seja, o y vai ser igual a zero em todos o intervalo. Então, nesse caso aqui, o que é que nós vamos fazer, então? A solução... A solução, ela parte, né, como nós vimos fazendo no exemplo anterior. Primeiro passo, achar os valores de A e B. Nesse caso, você só tem uma função, ó, que é essa função aqui, né? Então, você só tem essa função. O que você vai fazer? Você vai igualar ela a zero, né? E aí você vai achar a raiz, que é o que nós fizemos no exemplo anterior, né? Quando não era dados os valores de A e B, né? Então, nós vamos achar as raízes aqui aplicando Bhaskara também, tá? Quanto que vale B nessa função aqui, pessoal? Quanto que é o valor de B dessa função aqui, dessa função quadrática aqui? Para Bhaskara, né? Aplicando Bhaskara aqui. Vamos lá, pessoal? Menos 3, professor. Vale menos 3, ó, tá? Então, menos 3, né? Como o valor de a Bhaskara é menos B, então vai dar 3, né? Mais ou menos agora, né? O menos B ao quadrado, né? Que dá 9. Aí menos, né? 4 vezes o valor de A. O A vale 1, né? Tá aqui, ó. Que acompanha X. E vezes o C nesse caso aqui é 4, menos 4, né? Então, dividido por 2 vezes 1. Aqui eu vou ter 3, né? Vamos lá, então 3. Olha só, ó. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 4 dá 16, né? E fica positivo. 16 com 9, 25. A raiz de 25 é quanto? 5. Isso, a raiz de 25 é 5. Então, você 3 mais ou menos 5 dividido por 2, né? Então, tem x1 e vamos calcular o x2 também. Vamos lá, ó. x1, 3 mais 5 é 8, né? 8 dividido por 2, 4, não é isso? 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, esse menos 1 aqui, pessoal, ele é o valor de quem? O menos 1 vai ser o valor de A e o 4 é o valor de B, né? Então, 4 é maior que 1, menos 1. Então, aqui, então, a gente já achou os valores de A e B, ó. Primeiro passo. Vamos para o segundo passo, então, que é achar, que é plotar o gráfico. Bem, ao plotar o gráfico, tá?
o eixo x, né? Quem está limitando um dos limites é o próprio eixo x. Olha só, por essa função aqui, ó, quando for menos 1, né? Então, menos 1 ao quadrado dá 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3 com menos, né? Vai dar mais, então 1 mais 3, 4, né? 4 positivo menos 4 vai dar 0. Então, quando o x for igual a menos 1, ó, essa função ela vale 0. Quando for 0, né? Então vai ser menos 4, vai estar aqui embaixo. E quando for 4, ó, quando x for igual a 4, né? 4 ao quadrado, 16. Menos 3 vezes 4, né? Dá 12, não é isso? Menos 12 com menos 4 dá menos 16, né? Menos 16 com menos 16 vai dar 0 também. Então, quando o x for 4. quando o x for 4, ó, então vai interceptar no zero aqui no x, né? Então, essa curva está representada por essa função parábola, a parábola com concavidade para cima, ela vai ser representada basicamente mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tá? E aí a gente viu, né, que inicialmente ele fala que esse caso, né, ela é representado pela curva e pelo eixo x, né? Então, esse gráfico, né, a área é essa área daqui, ó. Essa é a região que a gente está querendo encontrar. Aí eu pergunto para vocês, nesse caso aqui, essa função, né, y que nós temos, ela vai representar o g de x ou o f de x? O G, professor. Vai representar o g de x, porque ela está na parte Inferior. inferior. Perfeito, né? Inferior. Então, com isso, pessoal, a gente é só partir agora para a terceira, né? Terceiro passo, encontrar a área. E aí, então, essa área, ó, como a gente viu, né, nos exemplos anteriores, é o f de x menos g de x. Olha só, como a gente não tem a curva na parte de cima, então o f de x aqui a gente não tem, não é isso? Então é zero, tá? Mas a gente não tem aqui, o eixo vai ser zero, né? E o valor de A, né? O valor de A vale menos 1. O B vale 4, né? Então o eixo x vale zero. E aí sobra aqui menos o g de x, ou seja, menos toda aquela função. Ó. Então vai ser menos x ao quadrado menos 3x menos 4, né? D de x. Então a área, né?
Então vai ficar, ó, menos, né? Menos vezes x ao quadrado, então vai dar menos x ao quadrado, menos vezes menos 3x vai dar mais 3x, e menos vezes menos 4 vai dar mais 4. Pronto, agora a gente só vai integrar, né? Integral de menos x ao quadrado, né? Menos 3x sobre 3. Integral de mais 3x é igual a 3x ao quadrado sobre 2. Integral de 4, né? 4x. Menos 1. Até 4. Pronto, pessoal. Então a gente fica com esse resultado aqui, tá? E eu vou deixar para vocês fazerem, continuar aqui em casa. O resultado dessa integral vai dar 125 por 6, tá? Então depois vocês apliquem, tá? E vocês vão encontrar esses valores aqui. Perfeito, pessoal? Beleza, professor. Perfeito. Ok, professor. Bom, vamos lá. Vamos aqui